Hello, people! Como é que vocês estão? Tudo certinho? Então, o professor não tá aí, o professor precisou dar uma saída, mas amanhã a gente tá aí tranquilo. Então, como a gente tinha combinado nas aula passada, então a gente fez a revisão. Hoje eu ia dar a aula normal e aí amanhã a gente vai fazer o Kahoot. Então, ó, quem puder trazer celular, quem puder, não é obrigado, quem puder trazer, você traz aí amanhã que a gente vai ter Kahoot pra gente fechar e no finalzinho eu vou fazer uma revisão ainda pro simulado, tá? Fiquem tranquilos, amanhã o professor tá aí tranquilão pra você, beleza? Galerinha, eu quero que vocês abram um livrinho de vocês, tá? Lá na página 499, tá? A gente já tratou o que tá ali, que começa as formações florestais, beleza? Então, ó, lá na página 499 tá falando lá da floresta equatorial e tropical. Você lembra lá aquela parte que eu falei para vocês? Então, ó, só para a gente dar uma melhorada, dar uma organizada nisso tudo, a gente tem aqui, ó, a floresta tropical e equatorial. Como que é formada esta floresta tropical e equatorial, tá? Só para vocês lembrarem, deixa eu colocar aqui a canetinha, isso. Olha só, galera, a gente viu que a floresta tropical ela acontece em lugares quentes e úmidos, certo? Ela acontece nessas áreas ali. Nessas áreas, elas acabam gerando ali devido à questão da formação do solo, as condições climáticas, certo? Ela vai ter o quê? Lembra desse dossel, galera, que eu falei para vocês? Ó, que é aquela cobertura que parece aquelas camas antigas que tinham lá aquele véu que passava. Então, ó, aqui é o dossel. Olha só, floresta exuberante, ó. O sol, ó, tenta entrar aqui, ó, e não consegue, ó. Pode ver, ó, quase não consegue enxergar o sol aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é o dossel. Então, ele tem essa formação aqui, das mais emergentes, as mais altas, tem o dossel, o subbosque e o estrato herbáceo. Essa é a organização que acaba formando. Ela tem aquelas espécies hidrófilas, que são adaptadas a uma quantidade grande de umidade, beleza? No Brasil, quais são então as florestas? Que são chamadas de florestas tropical ou floresta equatorial. Nós temos a floresta amazônica, tá? Que é a floresta equatorial. E temos a florestas tropicais, que é a Mata Atlântica, certo? A Mata Atlântica, então, vai ter essa condição. Então a gente viu que existem impactos aqui por quê? Por causa do desmatamento que as pessoas acabam gerando aqui para fazer aí extração de madeira, para produção de carvão vegetal ou mesmo para abrir o espaço para produção agrícola, para criação de gado, enfim, acaba acontecendo muito disso, ok? Aí depois nós vimos a floresta temperada, certo? Que é o quê? Que é aquelas florestas que estão aqui, gente, ó, nessa parte em verde aqui, ó, do mapa, ó. Tá vendo? Elas acontecem numa região já de média latitude. Lembra que eu falei para vocês que ela é aquela que aparece as 4 estações do ano? Olha aqui, ó, a primavera florida, aí temos o verão aqui, ó, as folhas bem verdinhas. Aí outono, as folhas começam a cair, e aí ela toda esqueletona aqui no inverno. Por isso, elas são chamadas de folhas decíduas ou folhas caducifólias, caducifólias, árvores de folhas caducas, árvores que perdem as suas folhas numa época do ano, certo? Então, aqui nós temos esse tipo de floresta temperada. Ainda nós tínhamos a floresta subtropical, galera, tá? Por exemplo, que é a mata de araucária, certo? Qual é a condição da mata de araucária? Lembra, pessoal, que a mata de araucária, ela vai ter o quê? Vai ter a formação daquela tipo de árvore, como araucária, o pinheiro do Paraná, que elas são chamadas de aciculifoliadas. Por que aciculifoliadas? Porque elas têm as folhas pontiagudas, galera, em formato de lança, em formato de agulho e de agulha fina. E, obviamente, essa vegetação aqui, a vegetação da mata de araucária, também já teve ali bastante destruição na nossa região devido ali à expansão das cidades, a madeira que é bem utilizada na região, porque essa madeira acaba sendo importante para a produção, certo? Aí a gente tem a tundra, mas antes tem a taiga, depois a gente vai falar da tundra,
tá? A taiga também chamada de floresta de coníferas. Lembra que eu falei para vocês em formato de cone, galera? Ó aqui a árvore em formato de cone, ó. Tá vendo? Por quê? Porque a neve acaba caindo aqui, ó, escorregando. Claro que ela fica um pouco ainda aqui. Fica um pouquinho de neve aqui nessas áreas, tá? Mas é o dispositivo biológico que a árvore fez para evitar que ela acabe ficando aqui uma quantidade bastante grande aqui, quebre a folha, mate a árvore, enfim, certo? Então, devido a isso, acaba formando essa composição aqui, certo? Então, esse formato acaba ajudando. Vamos lembrar, gente, que a taiga, ela acaba sendo muito explorada para quê? Para produção de lenha, tá? Para produção de madeira para papel e celulose, tá? E para produção de imóveis, de caixaria, por exemplo, de construção. Lembra que eu falei para vocês que aqui no Brasil, apesar desse tipo de árvore não existir, ela serve para plantar, é uma plantação de árvores que ela serve aí para reflorestamento? Lembra que eu falei para vocês que vocês passam lá na rodovia e aí vocês veem aquele monte de árvore plantada? Então, é tipo dessa árvore aqui. Por quê? Porque ela é boa para produção de lenha, para papel e celulose, para produção de imóveis, para caixaria de construção civil. Se vocês olharem na janela aí do colégio agora, ó, olha lá, estão vendo? O pessoal do sexto A, principalmente, sexto B não vai conseguir enxergar. O sexto A, tá vendo ali? Ó a caixaria ali, ó, do prédio, ó, do outro lado lá que estão construindo. Aquilo ali, aquela madeira ali é pinos, beleza? Então, aquilo ali é tirado dessas plantações da floresta de árvores aí, como coníferas, como a floresta boreal, como a taiga. Em maneira natural, ela vai aparecer desse jeito aqui, certo? Enfim, aí, galera, nós vamos ter a vegetação arbustiva. Até então vocês já viram na outra aula, agora a gente está vendo o novo, certo? Então vocês vão ver lá na página 400, ou melhor, 502, ok? A gente vai ter a savana, beleza? Savana é o que, pessoal? Savana é um tipo de vegetação arbustiva, ok? Se ela é arbustiva, ela é formada principalmente por, óbvio, arbustos, ok? Mas não quer dizer que não tenha outro tipo de vegetação. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a vegetação do cerrado. Cerrado é o tipo de bioma que acontece na região do centro-oeste do Brasil, região central do Brasil como um todo, na verdade, certo? Ela vai ter, ó, a formação de diversos arbustos, tá vendo aqui? Mas vai ter algumas árvores espalhadas. Essas árvores, elas têm uma característica bem interessante, galera. Por quê? Porque elas vão ser árvores de casca grossa. É. Os troncos delas vão ser troncos retorcidos, certo? Ela vai ter raízes profundas. Por que raízes profundas, professor? Porque ela está num lugar de clima tropical. Lembra que o clima tropical tem duas estações bem definidas? Um verão úmido e um inverno seco? Então, na época do inverno seco, a raiz vai procurar a água mais profunda possível. Por isso que é importante essa vegetação aqui. No Brasil, a savana é chamada de cerrado, mas temos as savanas na África, por exemplo, como aqui, ó. Aqui é uma savana africana, ó, arbustivo, gramínea, formação aqui ó, de vegetação espalhada, de árvores espalhadas, casca grossa, tronco retorcido, como eu falei para vocês ali, certo? Então, essas áreas acabam acontecendo também por causa da quantidade aí de chuva que acaba variando, duas estações bem definidas, como eu tinha falado para vocês. Fechou? Entendido até aqui? Tá tranquilo? Qualquer coisa, ó, coloca lá no chat privado do professor, se você tiver alguma dúvida, que daí o prof responde para vocês. Combinado? Fiquem tranquilos aí. Vamos lembrar, pessoal, que em algumas áreas áridas ou semiáridas, como por exemplo no sertão nordestino, vai aparecer as plantas xerófitas. Xerófitas. O que são essas plantas xerófitas, professor? É aquelas plantas parecidas com o cacto, certo? O cacto, a palma, o mandacaru, o xique-xique, que são vegetações que elas vão fazer o quê? Elas têm aquela casca grossa, espinhenta,
para poder segurar a água nos lugares onde nós temos o clima semiárido. Lembra que eu falei que o clima semiárido, ele não tem uma estação, porque as chuvas são mal distribuídas, elas são irregulares? Como elas são irregulares, demora muito tempo para chover e chove em determinada época, aleatório. E isso, obviamente, então precisa do quê? Precisa de uma maneira mais, como é que eu vou dizer, mais rígida para poder segurar essa água. Então ela tem uma cera que envolve esse corpo para evitar que a água evapore, beleza? Então acaba acontecendo. Então nós temos aqui na região do sertão, tá? No Brasil, nessas áreas a gente chama de caatinga, ok? Mas ela também faz parte de um conjunto de savanas, beleza? Assim como o cerrado no Brasil, assim como as savanas africanas, as savanas australianas, beleza? Todo mundo aqui já deve ter assistido o Rei Leão. O Rei Leão tá lá na savana africana, beleza? Entendido até aqui? Claro que vocês entenderam, né? Qualquer dúvida, mais uma vez, lembra, coloca lá no chat privado do professor, o professor vai responder depois, combinado? Bom, olha só, galera. Então a gente tem aí a savana. E aí, se você seguir lá o texto do livro de vocês, lá na página 503, nós vamos ter a vegetação mediterrânea, certo? A vegetação mediterrânea o professor não colocou aqui, mas qual que é o esquema? Qual que é o rolê dessa vegetação mediterrânea? Ela vai ser uma vegetação aí formada por diversos tipos de vegetação, tipo oliveiras, carvalhos, pinheiros, eucaliptos, certo? As folhas grossas e resistentes, por quê? Porque o clima mediterrâneo ele também tem duas estações bem definidas. Só que ele é o contrário do clima tropical. Então ele vai ter um verão seco e um inverno úmido. Então na época do verão seco, essa árvore precisa aguentar essa falta de água e esse calor. Então por isso que ela é bastante dura, a folha é resistente, certo? Por causa dessa condição aí, certo? Então, mas em outras áreas, como vocês podem ver lá na página 506, ou melhor, 503, tá? Vocês vão ver, por exemplo, que toda a vegetação dela vai ser bem característica ali na parte da formação mediterrânea, ó. Saca ali, ó, nós temos aqui, ó, formada por espécies vegetais, ó, oliveiras, carvalhos e predomina na região do mar Mediterrâneo. Ah, professor, onde que é o mar Mediterrâneo? Lá entre a África e a Ásia, nós temos o mar Mediterrâneo, certo? Ou melhor, África e Europa. Aqui, África e Ásia, se você está viajando. Entre a África e a Ásia, nós temos o mar Mediterrâneo, certo? Então, a gente vai acontecer ali. Aí, nós vamos ter quem? Agora, as estepes e as pradarias, tá? As estepes... Ah, antes aqui, ó. Aqui, nessa região aqui, ó, pessoal, ó, tá o mar Mediterrâneo. E ao redor dela nós temos a vegetação mediterrânea, ó, tá vendo? Enfim, aí agora a gente vai ter as estepes e as pradarias, ok? O que nós temos aí de estepe e pradaria? Acompanhem lá na página 503, ó. Em áreas de clima subtropical, normalmente vai dar a formação de estepes ou de pradarias, beleza? Qual é a diferença de uma para outra, galera? Certo? As estepes, elas são mais secas. Olha aqui, ó, ela tá com cara, ó. Essas gramíneas aqui estão mais secas, ó, estão vendo? Aqui nós temos as pradarias. As pradarias são mais verdinhas, ou seja, elas são mais úmidas, beleza? Essa é a diferença. O que vai definir aqui vai ser a quantidade de chuva que acaba acontecendo. As pradarias a gente chama também de campos. Aí, professor, onde é que tem pradaria aqui perto? Na região de Ponta Grossa, os chamados Campos Gerais são áreas de campos, igual isso aqui, pradarias, certo? Essa aqui vai acontecer mais na Ásia, por exemplo, onde o clima vai estar mais seco, beleza? E devido a isso acaba acontecendo, beleza? Se vocês virarem lá na página 504, vocês vão ver ainda que nós temos as várzeas ali, ó, que tem a mesma formação, ok? Aí, nós vamos ter a formação da tundra. Como que acontece a formação da tundra, professor? A tundra, galera, ela é o tipo de vegetação mais frágilzinha, mais simplesinha que tem. Por quê? Porque ela acontece nas áreas de altas latitudes. Altas latitudes. Aonde? Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó, galera, ó. Em azul escuro, ó. Tá vendo toda essa parte aqui, ó? É onde acontece a tundra. Então ela está numa região fria, numa região que normalmente vai estar o quê?
vai estar muito congelado, vai estar bastante complicado ali de formar alguma vegetação mais exuberante. Então ela só vai aparecer na época do verão polar, na época em que o gelo derrete. E aí vai aparecer essa graminha aqui, ó, bem fininha, pessoal, certo? Formada por musgos e líquens, certo? E ela vai ter um ciclo de vida, galera, entre 50 e 60 dias por ano, certo? Ela vai ter essa situação. Então, grande parte do solo ele vai estar congelado aqui. E esse congelamento, esse solo congelado, a gente chama de permafrost. Permafrost. Ok? Essa situação aí acaba acontecendo. Então, chega só na época do verão polar, onde está derretendo toda a neve, é que vai aparecer aí essa vegetação. Belezinha? Entendido até aqui? Buenas. Agora, pessoal, vocês vão ver ali a vegetação de altitude e desertos, que está lá no livrinho de vocês, tá? Lá no livrinho de vocês, ó. Vamos ter aqui, ó, a vegetação de desertos, de altitude. O que ela acontece? Ela pode ser a vegetação um pouquinho de cada uma. Dependendo da altitude em que ela se encontra, ela vai aparecer um determinado tipo de formação, certo? Então, ó, formações que podem ser encontradas em áreas de altitudes e também nos desertos, certo? A baixa disponibilidade de água em estado líquido são mais propícios para vegetações rasteiras. Então, ó, a gente tem até um exemplo aqui, ó, pessoal, ó, de uma vegetação de altitude, ó, certo? Então, ó, um lugar com baixa altitude, vamos ter aqui floresta tropical. Subindo um pouco, vai ter floresta temperada, depois de conífera, depois tundra. Tudo isso aqui pode aparecer na mesma vegetação de altitude, certo? Enfim. Aí, agora presta atenção, tá? Fica, ó, presta atenção aqui. Aquele esquema de sempre que a gente faz na aula. Ó, a gente vai ter aqui a questão 5, tá? O que vocês vão fazer aqui? Ó, floresta tropical, o clima que ocorre e qual é a característica da formação vegetal da floresta tropical. A professora eu não lembro. Volta lá na parte onde fala de floresta tropical que você vai ver. Floresta boreal, também chamada de floresta de coníferas, galera. Qual é o clima que ela acontece? Você vai ver lá e vai dizer para mim, tá? Formação vegetal aqui. Qual é que tem o clima tropical? Tá? Que é a vegetação arbustiva e arbórea. Troncos e galhos retorcidos e tal. Lembra disso, beleza? E a estepe acontece no clima subtropical, como que é a característica dela, ok? A questão do número 6 está dizendo aqui, ó, vocês têm a ilustração, tá? Falando da neve, da tundra, floresta de coníferas e tal, e em relação aqui com a altitude e com a latitude, aqui do lado, ó, isso aqui é a latitude. 0 aqui entendo como linha do Equador, 90 aqui entenda como Polo Norte ou Polo Sul, beleza? Então, o que vocês vão dizer? Vocês vão identificar os fatores geográficos aqui, certo? Quais são os fatores geográficos que nós temos aqui, pessoal? Pensa, tá? Aqui a gente tem um, ó o spoilerzão que o professor está dando. Ó. Aqui a gente está vendo um, aqui a gente está vendo outro. Certo? Um aqui está dizendo altitude e o outro aqui tem um nome igual. Pensa nisso. Beleza? Lembra que os climas também fazem relações aqui. Então, na hora de escrever, escrevam essa parte aqui. Beleza? Na questão de número 7, pessoal, olha aqui, ó. Tem um tipo de formação aqui, ó. O cactunzão aqui, ó. Tá? Na verdade, isso aqui é uma palma. Tá? Que é parente do cacto. Beleza? Esse tipo de vegetação é típico de que formação vegetal? Olha o spoiler, qualquer coisa volta no texto lá que você vai achar que tem ali escritão. Beleza? Aí você vai justificar. Aí aqui, pessoal, ó, nós temos os tipos climáticos e as formações vegetais da paisagem, né? Então, ó, a gente tem aqui, ó, deixa eu até diminuir minha tela aqui, ó. Aqui temos o mapa. Vamos lá, o que está dizendo o mapa aqui? Vamos ler o mapa como sempre, galera. Ó, título: Mundo, tipos e clima. Ou seja, o que o mapa está querendo trazer para a gente? Está querendo mostrar para a gente os tipos de clima que existem no mundo, certo? A legenda está mostrando ali, ó, que o vermelho é equatorial, o outro é tropical, o outro é subtropical e assim vai, ok? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aqui esses 3 biomas aqui, ó, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai ver qual é. Soretama, Espírito Santo, ó. A vegetação aqui, ó, bem densa, o sol não acaba não aparecendo aqui, ó, tá vendo? O que é mesmo quando isso acontece?
Que tipo de vegetação? Você vai pintar com a cor aqui. Essa aqui, ó, aquela bem fininha, que só acontece numa época do ano, tal. Pensa, pensa. Já conseguiu, né? Tenho certeza que você conseguiu. E essa aqui, ó, olha aqui, ó, a moçoila bonita aqui, ó. Qual que é? Pensa, vê aqui no mapa e responde, tá bom? Aí a gente vai ter agora, pessoal, tá? Deixa a atividade para daqui a pouco. A gente vai ter tempo para fazer, depois que o professor terminar isso aqui, vai explicar outras atividades, daí a gente acaba aqui e vocês vão ter tempo. Ah, professor, eu não consegui terminar na aula. Como sempre a gente faz. Vai dar tempo? Não sei. Mas se der tempo a gente termina agora, senão a gente termina em casa, beleza? Mas ó, fiquem tranquilos que eu não vou cobrar isso amanhã, tá? Claro, se vocês puderem fazer, melhor. Mas amanhã a gente tem Kahoot. Lembra que amanhã a gente tem Kahoot, então a gente vai fazer isso bem bacana. Amanhã na aula, pessoal do sexto B na segunda aula, pessoal do sexto A na quinta aula, beleza? A gente vai fazer isso bem bonitão, bem tranquilo. Bom, mas olha só. Então a gente tem aqui, pessoal, a ação humana e a degradação. A vegetação natural ela é muito importante, como a gente sabe ali, para a qualidade e existência de diversas espécies na Terra, né? Inclusive, obviamente, a espécie humana, certo? Entretanto, com a necessidade do povo de buscar os recursos, obviamente houve aí a devastação do planeta, como a gente pode ver. Essas áreas em vermelho aqui, ó, onde houve aí um impacto, já a destruição dessas florestas, dessas formações vegetais, cada vez maior, ó. Em laranja um pouco menos, em amarelo um pouco menos, e ali em verde o que está menos impactado. Não quer dizer que não tem impacto. Tem, mas acabou sendo menor. Beleza? Lembrando que o desmatamento, galera, é o principal dos impactos humanos aqui, certo? Muitas atividades ao longo da história aí acabaram gerando devastação, certo? Ou uma cidade que acabou surgindo, que as pessoas foram lá e tiraram os lugares, ou uma região que acabou sendo tirada essas árvores para plantação, ou, por exemplo, ali a necessidade da lenha para fazer calor ou para fazer móvel e não sei o que e tal, acaba, obviamente, fazendo essa devastação. O importante é que tenha que tomar cuidado com o quê? Com a forma com qual a gente acaba utilizando esses recursos naturais. Lembre que a gente tem que sempre utilizar de maneira sustentável, ou seja, dar condições para a população de uma maneira em que futuramente aí os nossos filhos, netos, bisnetos possam ter esse recurso também, beleza? E essa devastação da biodiversidade, galera? Quando acontece a derrubada da vegetação, tá? Não tem evapotranspiração, logo vai diminuir a quantidade de chuvas, certo? Então, se a gente está tendo, por exemplo, um processo de muita seca na nossa região aqui, claro, a gente tem o Laninha, que a gente já estudou, que é lá seca no sul, chuva no nordeste e tal, mas quanto menor for a quantidade de árvores lá na Amazônia, vai trazer menos umidade para a gente, vai por causa dessa evapotranspiração. E isso, obviamente, pode diminuir aí a chuva, diminuir o lençol freático, secar a nascente de rio, certo? E isso, obviamente, acaba gerando diversas situações. Outra consequência do desmatamento é o quê? Aqui, ó, a exposição, a degradação, o esgotamento do solo, porque tudo isso vai fazer o quê? Acaba intensificando o que nós chamamos de processos erosivos. Esses processos erosivos acabam acontecendo aí, ó, o tempo inteiro, pessoal, certo? A retirada da vegetação faz com que a água escorra rápido. E quando ela escorre rápido do morro, ela acaba levando todo o solo junto. Agora, se tem vegetação, ela tem que ir driblando, vamos dizer assim, a vegetação, então ela diminui a velocidade e não consegue carregar o solo, certo? E aí não causa tanta erosão. Por isso que a vegetação acaba segurando também o solo aí, certo? Além do mais, esse material que quando é tirado da árvore, acaba tirando do solo, esse material vai saindo e vai para onde? Vai cair no rio. Aquilo que a gente chama de assoreamento. Esse material, esse sedimento, esse solo, acaba indo para o fundo do rio e diminui a profundidade do rio, podendo gerar enchente na região, certo? Então, ó, por exemplo, olha aqui, ó, quando houve lá a criação, a construção da rodovia transamazônica, pessoal, olha aqui quanta árvore foi cortada aqui, olha que coisa feia, beleza? Enfim. Aí aqui a gente tem o Parque de Yellowstone, que foi o primeiro parque ambiental do mundo, pessoal, para proteção aí, ó, certo? Foi criado em 1872, existe até hoje lá nos Estados Unidos, beleza? Aí, galera, ó, presta atenção. A 9 é uma pesquisa.
Então, obviamente, vocês sabem que vocês vão fazer quando? Em casa, beleza? Vocês vão pesquisar a formação vegetal nativa que predomina na região do município. Isso aqui é fácil, não é? Qual que é? Mata de araucária. Exatamente, viu só como vocês sabem? Bom, ela está preservada? Sim ou não? Que tipo de impactos ela está sujeita? Se você não souber responder agora na aula, tudo bem, deixa de ladinho, depois pesquisa em casa. Mas eu acho que é suficiente, dá para responder. Beleza? Aí a gente vai ter a 10. Beleza? Aqui, ó, a gente tem no Brasil como é que está essa formação. Vamos ler o mapa? O que o título está querendo dizer? Retração da vegetação nativa, ou seja, o mapa está mostrando para a gente aonde que foi retraído, foi diminuída essa vegetação. Toda essa parte em vermelho aqui, ó, já houve transformação, não tem vegetação nativa mais. A vegetação nativa só acontece no verde. Tem mais verde ou tem mais laranja aí nesse mapa, gente? O que vocês acham? Tá par a par, né? Mas vamos levar em consideração que antes era tudo verde. Então houve uma grande devastação aqui, não houve? Então, quais as regiões do Brasil onde as alterações na vegetação pela ação humana foi mais intensa, pessoal? Na região sul? Na região sudeste? Na região nordeste? Na região centro-oeste? Ou na região norte? Você vai olhar ali e vai responder, certo? Aí a gente vai ver aqui a faixa litorânea do Brasil, ó, toda a faixa litorânea do Brasil aqui, beleza? Como que é possível explicar a intensidade da devastação da natureza nessa área? Onde que estão as principais cidades do Brasil, galera? No litoral? Vamos pensar? São Paulo, que está próximo, Curitiba, querendo ou não está próximo, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador, Recife, Maceió, Aracaju, João Pessoa, a gente vai ter ali Natal, vai ter Fortaleza, tudo no litoral, certo? E olha só como é que está aqui a devastação no litoral. Então, é possível explicar a intensidade? Como que é possível? Aí vocês vão responder aí, beleza? Essas são as questões. Então vocês vão começar a fazer agora, gente, ó, tá? Já tá quase no final da aula, falta aí cerca de 10 a 15 minutos, dependendo da hora que foi colocado aí o link para vocês, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar para a questão número 5. Então vocês vão ter a resposta agora, número 5, a 6, a 7, a 8, tá? A 9, como eu falei, pode ser feita agora, mas pode ser feita em casa, aí fica a teu critério. Se der tempo, faz agora. E a 10, beleza? Entendido? Amanhã o professor não vai cobrar essas questões, mas lembrem que amanhã a gente vai fazer o Kahoot. Seria legal que vocês pudessem trazer o celular. Não é obrigado a trazer, beleza? Repito, não é obrigado a trazer, mas é legal para trazer para a gente brincar junto, belezinha? Combinado assim? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus. Amanhã o Prof tá aí de volta, tá? Um beijo no coração de vocês e falou! Beijo no coração.